Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Resenha. Meu nome é Lucas e eu sou editor de matemática da FTD. E antes de começar, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa usando óculos, tenho barba, algumas tatuagens e estou com uma camiseta escrito São Paulo. Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre bolha imobiliária. E para isso eu trouxe um convidado super especial. Ele que é economista e criador de conteúdo. Tudo bem, Presley? Olá, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E para me apresentar, meu nome é Presley e a minha audiodescrição, eu sou um rapaz branco com óculos e uma camisa com o erro do Google Chrome. Legal. Eu que agradeço a sua presença, muito obrigado por aceitar esse convite, né? Que bom que a gente conseguiu estar aqui para ter essa conversa, né? E pra gente começar, me conta um pouco sobre você, sua formação, com que você trabalha, o que você faz. Então, eu sou economista, eu me formei há uns 12, 13 anos, já me entregando a minha idade, mas sou um geração Z também, sou mestre também em economia e atualmente eu trabalho como criador de conteúdo nas redes sociais, fazendo ali conteúdos direcionados para a área de economia, finanças, investimentos, também mostrando meu pet, meu dia a dia e várias outras coisas mais. Legal, legal. Antes de eu começar, né, te fazer um monte de perguntas, que é para isso que a gente veio aqui, né, eu vou falar um pouquinho com vocês, né, pra gente introduzir esse assunto. Eu quero saber um pouquinho de vocês. A família de vocês paga aluguel? Você sabe quanto custa a casa em que vocês moram? Na cidade, no bairro onde vocês moram, tem subido muitos prédios, tem sido construído muitos prédios? Eu faço essa pergunta porque a gente aqui, né, eu moro em São Paulo, né, nasci aqui em São Paulo, e uma coisa que eu tenho notado muito nos últimos tempos é como tem subido prédio em São Paulo. São Paulo sempre teve muito prédio, mas ultimamente eu tenho visto um boom muito grande, assim, né? Em qualquer bairro que eu vou, né? Principalmente em bairros em que eu vejo que o metrô chegou e se desenvolveu mais, então eu vejo muito prédio subindo. E isso eu tenho feito questionamento sobre isso, que é como que se paga isso? Como que essa conta fecha? Tantos prédios subindo, as pessoas têm realmente comprado esses prédios, eles conseguem pagar, a conta fecha? Então, pra gente começar, eu queria saber, isso pode ser um problema pra cidade? Tantos prédios subindo, assim, essa conta fecha? A conta teoricamente fecha, pode sim se tornar um problema, principalmente quando a gente está falando sobre as questões da urbanização, né? Se você não tem um planejamento, tanto social, econômico, urbano, para poder fazer esse desenho dar certo, realmente é uma conta que vai dar errado. Mas geralmente, as cidades elas vão crescendo de acordo com a atividade econômica ao seu redor. Então, vamos pensar numa fábrica no interior de uma cidade. Aquela fábrica ela vai ser instalada e aquele ao redor começa a criar uma casa, que por sua vez depois aparece um mercadinho, depois aparece uma farmácia, e aí por aí vai. Então, aqui em São Paulo, a gente pode perceber justamente por conta do aumento da atividade econômica e da centralização dessa atividade. Então, muitas pessoas vêm para cá para poder trabalhar, estudar e montar empresa e tudo mais. Como tudo acontece por aqui, naturalmente, o setor imobiliário também vai seguindo esse ritmo, esse fluxo, né? Então, o que explica a grande quantidade de imóveis é também a parte da atividade econômica, que é emprego, geração de renda, e também a questão da valorização, porque isso também atrai pessoas que vão investir em imóveis. Então, as pessoas vão começar a comprar porque, olha, lá que tá rolando o burburinho, é lá que tá o faz-me rir. Então, o intuito vai ser comprar uma casa, fazer alguma coisa lá, justamente pensando na valorização no futuro. Falando sobre isso, até é uma coisa que eu vi. Uma vez eu vi uma placa num prédio que estava subindo e estava escrito more ou invista. E eu achei muito bizarro, assim, né? Porque quando eu penso em casa, apartamento, eu penso em moradia, né? E quando eu vi invista, fiquei bem assustado. E foi por isso que eu até quis falar sobre esse assunto, né? E aí, uma coisa que me veio à cabeça é bolha imobiliária, né? Foi quando eu comecei a pensar, será que eu nunca entendi? Eu sempre ouvia e fiquei assim, será que tem a ver com isso? É essa conta não fechar que quer dizer a bolha imobiliária? Então, você conseguiria dizer pra gente, explicar um pouco sobre o que é a bolha imobiliária? Sim, tal qual a bola ou bolha de sabão, quando a gente é criança, a gente tá lá soprando e tudo mais, geralmente algumas coisas fazem com que aquela bolha vá surgir, que é o sabão e também o seu ar, o tanto que você vai colocar ali, né? Então, o efeito da bolha é justamente esse. Ele vai começar ali naquele item que você está usando para fazer a bolha e aí ele vai
inflando aos poucos. Da mesma forma acontecem assim os preços dos imóveis, né, no geral. E como eu falei, as pessoas elas vão começando a pegar e comprar ou alugar imóveis por conta de demandas específicas, seja para trabalho, seja para estudo ou, como você falou, para investimento. Então, conforme você vai aumentando a demanda por aquele item, no caso, os imóveis, os preços vão aumentando justamente por isso. Mais pessoas querendo, e o imóvel você não constrói de um dia para a noite. Agora, pessoas querendo comprar imóvel, você consegue ter. É só você falar, olha, vamos abrir uma fábrica tal aqui. Corre todo mundo para cá. Então, a demanda ela é muito mais rápida do que a oferta do imóvel. E quando a gente fala de oferta e demanda na economia, é através dessa interação que surgem os preços. E a bolha imobiliária, quando acontece isso, é justamente isso que eu falei. Você vai inflando os preços por conta dessa demanda até no ponto, aquela história, que é quando não se sustenta mais. Então, aí sim gera um problema que vai para várias instâncias por conta do desenrolar mesmo e também do nicho. No caso da bolha imobiliária, quando a gente fala sobre isso, tem vários problemas que podem ser desencadeados por conta disso. Legal. E existem vários tipos de bolhas, né? Eu vi que tem de commodities, de ações, né? Mas a gente falando mais de bolha imobiliária, na economia contemporânea, nos últimos tempos, qual que foi a bolha imobiliária que estourou, que deu problema, teve crise, mais conhecida, a mais importante nos últimos tempos, assim? Acho que a mais famosa é a crise de 2008, que foi a crise que a gente chamou da crise do subprime. Foi uma crise que aconteceu nos Estados Unidos, justamente pensando nessa placa que você falou, né, da placa more ou invista. Né? Tal qual no Brasil, nos Estados Unidos também há essa cultura do investimento em imóveis. Né? Todo mundo tem um avô, uma avó, um tio que sempre fala assim, dinheiro bom é dinheiro em imóvel. Então a pessoa quer comprar um terreno, ela quer comprar um negocinho, quer gastar todo o dinheiro dela, comprar um kitnet. Por quê? Porque ela vai ter o arrendamento com aluguel. Então ela vai começar, o negócio para mim é comprar minha casa, porque ali você tem aquela questão da segurança. Então o imóvel, ele também é visto como um investimento. E nos Estados Unidos aconteceu exatamente isso. Só que o problema principal foi o tipo de crédito ofertado. Então, o que o Banco Central de lá fez? Baixou os juros. Quando eles abaixaram muito os juros, e a taxa de juros, eu gosto de definir ela como o valor do dinheiro no tempo. Então, tanto para você investir, quanto para você tomar emprestado. Então, se eu te empresto esse tanto aqui, a juros, eu vou falar assim, olha, você vai ter que me trazer esse copo d'água aqui, daqui 6 meses, só que eu quero ele cheio. Essa diferença aqui é os juros. Porque eu deixei a minha água com você durante esse tempo. A mesma forma acontece com dinheiro. Então, se eu deixo meu dinheiro com você, ou se eu tomo dinheiro emprestado, eu preciso pagar uma taxa de juros. Se aquele juros está sendo mais baixo, que foi o caso dos Estados Unidos, fica mais fácil você pegar emprestado, fica mais barato você fazer compras a financiamento. Então, o que aconteceu? A galera começou a comprar muito imóvel. Só que não foram as pessoas que naturalmente teriam dinheiro para pagar. Então pensa naquela pessoa que está com o nome sujo, nos lugares aí que eu não vou falar o nome. Mas aí, o que acontece? Imagina essa pessoa pegando vários empréstimos para comprar uma casa. Só que ela não tem aquela condição financeira. Que é aí que vem o nome subprime, que eles chamavam até, que é um nome feio, não leva a consideração não, que é chamado de crédito podre. Por quê? Que é um crédito que talvez você não vai ter tanta condição de pagar. E aí, por conta desse fator, eles começaram a comprar os imóveis, e aí você pensa só, um monte de gente com nome sujo. Começou a comprar imóvel, e eles começaram a fazer daquilo um negócio. Como assim um negócio? A questão da placa lá de onde você viu, da valorização. A partir do momento que eles viam que os imóveis estavam valorizando no tempo. Então você pensa comigo, você comprou uma casa por $300 mil. E aí, o parcelamento, o quanto que você vai pagar por mês, dá $2 mil. Só que o mesmo imóvel seu, no ano seguinte, você pode conseguir alugá-lo por $3 mil. Daí tu concorda comigo que então fica muito mais rentável eu alugar para uma outra pessoa, eu alugar o imóvel para outra pessoa, eu alugo por $3 mil, pago 2 de financiamento e ainda embolso 1 para mim, para eu comprar bala Juquinha. Então assim, a partir desse momento, se tornou um negócio. Então muitas pessoas começaram a pegar muito dinheiro emprestado e os bancos foram jogando. Só que, como você está lidando com pessoas que têm um perfil de pagamento muito baixo, as chances do calote são grandes. E isso começou a acontecer com o tempo em uma escala muito maior. E aí as pessoas que começaram a comprar
os imóveis e o setor imobiliário foi aumentando, as pessoas foram comprando mais, então foi ficando mais interessante. E aí, aquela estrutura da bolha é como se o mercado fosse assoprando cada vez mais. E o mercado foi assoprando, até a hora que estourou. E esse estourar da bolha foi quando fizeram uma troca de presidente do Banco Central nos Estados Unidos, que ele falou, não tem como a gente ficar todos os anos aumentando a taxa de juros, não tem como a gente ficar com uma inflação muito alta, porque boa parte do nosso salário vai em moradia. Então você imagina, se todos os anos você aumenta 15%, 20%, é insustentável, porque o salário não vai aumentar nessa mesma proporção, né? E aí a galera começou a falar, não, a gente tem que aumentar os juros. Nick aumentou a taxa de juros, lembra que eu falei que a taxa de juros é o valor do dinheiro no tempo, então fica mais caro. Então agora o efeito foi o contrário, e aí estoura a bolha. Então com os preços caindo, você imagina só, agora aquela pessoa que estava ganhando 3 mil de aluguel, ela começa a ganhar 1.200. Então agora ela não somente tem que tirar uma parte do salário, do ganho do aluguel dela, como ela tem que tirar uma parte do salário. E aquela pessoa ela já não estava bem das pernas para poder pagar, as finanças dela já não estavam muito boas. Uhum. O que ela começa a fazer? Entra em juros, dívida e por aí vai. Aí agora você joga esse exemplo que eu dei para milhares ou até mesmo milhões de famílias. E aí você tem um problema em escala global, que foi o que aconteceu. Inclusive tem o filme, o Lobo de Wall Street, que mostra exatamente isso. Como que foi esse proceder da crise, né? Então é muito comum e é muito clássica a imagem das pessoas conforme os bancos foram quebrando. Foram mais de 5 mil bancos quebrando. Então assim, foi para tudo quanto era canto. E a cena clássica das pessoas sendo demitidas em massa, carregando nas suas caixas de papelão seus pertences. E aí, isso foi muito marcante porque era um mercado financeiro inteiro se diluindo. Uhum. E aí isso foi se estendendo para todos os ramos. Então, setor de exportação, de importação, e assim foi chegando no mundo inteiro. E foi considerada a crise mais impactante desde a crise de 29. Legal. E essa imagem das pessoas perdendo as coisas, né, saindo com caixas, tem muito a ver com hipotecas, não tem? As pessoas precisavam hipotecar suas casas, que é dar as suas casas como garantia daqueles empréstimos, não é? Sim. Explica um pouco pra gente sobre isso. Por que que isso foi tão impactante? Porque as pessoas perderam as casas mesmo, né? Porque, na verdade, você fazia... Como o crédito era aquilo que a gente chama de crédito podre, você não tinha... um termo ficou muito... Eu não vou lembrar agora exatamente, mas o termo, a sigla se chamava Ninja. Que era sobre as pessoas que... acho que é non-income, non-job e alguma coisa mais. Assets, acho isso mesmo. Que falava que eram pessoas que estavam pegando crédito, que não tinha emprego, não tinha renda e não tinha nem patrimônio. Uhum. Então, assim, o que eles tinham para dar como garantia no banco? Porque se você vai pegar um empréstimo alto... Teoricamente, você tem ali a sua comprovação de renda, ou você tem um patrimônio. Por exemplo, a galera que está assistindo a gente, que daqui a pouco vai ter que pensar em alugar imóvel. Vai ter que ter talvez um fiador, alguma coisa do gênero. É a mesma história. Se você não tem isso, já é uma coisa que você fala, olha, pode ser que aquela pessoa não pague. Nesse sentido, as pessoas começaram a dar os seus imóveis. Então foi algo muito complicado, porque muitas pessoas literalmente perderam suas casas. Porque o banco estava tomando. Como uma forma de... até mesmo como uma pressão do mercado financeiro, porque eles precisavam ter esse dinheiro de volta. Porque as pessoas que tinham dinheiro nos bancos, elas estavam vendo os bancos quebrarem. Então você imagina, você tem lá seu dinheirinho no banco. Aí do nada o banco lança uma nota falando assim, quebrei. E aí, o que vai acontecer? Você vai chegar pro banco e falar assim, se vira, dá teus pulos, give your jumps, que eu quero meu dinheiro. Né? Então começou a fazer isso. Então as pessoas começaram a entrar com ações judiciais e tudo mais. E virou até um outro mercado, né? Que enfim, seria outro debate, que é a questão do mercado de securitização, né? Que era... Você começava a fazer os seguros e começavam a ser vendidos também. Até mesmo para poder confiar mais nesses créditos. Entendi. Legal. Eu lembro que na época, ali em 2008, tinha um debate de como essa crise chegou no Brasil, né? Parece que ela demorou um pouco mais, os efeitos foram sentidos um pouco depois, sim, porque a gente estava crescendo muito naquela época, né? Acabou afetando o mundo inteiro, né? Sim. Todos os países. E hoje, aqui no Brasil,
É possível que uma bolha imobiliária aconteça? E, consequentemente, uma crise financeira aqui no Brasil? Olha, pode ser que sim. É que, na verdade, a gente está em constantes situações próximas de bolha o tempo inteiro. Porque as bolhas elas podem acontecer de uma forma muito rápida, tanto em proporção maior quanto em proporção menor. Uhum. Hoje, por exemplo, em São Paulo, nós temos... a gente não pode chamar de uma bolha tecnicamente, porque a gente entende como um movimento natural de grandes capitais, mas você tem sazonalmente e localmente pequenas bolhas. E isso também afeta muito a própria economia familiar. Por quê? Hoje é muito comum as pessoas comprarem imóveis, carros e tudo mais, principalmente para associar essas novas tecnologias, como imóveis de aluguel temporário e tudo mais, né? Porque eu não vou falar marca aqui, né? E tudo mais. E isso também tem o seu movimento de especulação. Então, eu não acho que nós teríamos uma crise nessa proporção e tudo mais, justamente porque no momento que a gente se encontra agora, o foco não é mais sobre liberação de crédito no mundo. Porque hoje, boa parte das economias estão com taxas de juros altas. E quando as taxas estão altas, você não tem um ambiente muito bacana para você sair comprando imóvel e tudo mais. É o momento que a economia está desacelerando. Porque você joga a taxa de juros alta para as pessoas não comprarem tanto. Porque fica mais caro financiar. Então a galera fala, poxa, eu vou dar uma segurada no dinheiro. Então, agora a gente está meio que sofrendo os impactos de uma crise que foi causada por outras coisas. Então eu acho que não seria neste momento. E aqui em São Paulo, falando mais desse contexto, a gente começou essa conversa falando, né, esse foi o start, né, de como tem tantos prédios subindo pela cidade de São Paulo, né, e não para. Realmente, passando por alguns bairros, assim, quando eu tô parado numa esquina, eu consigo dar um 360 e contar 10 prédios subindo, Sim. ou que acabaram de subir, que estão começando, enfim, guindastes e tudo mais. Mesmo assim, em São Paulo ainda tem muitos prédios vazios, que não mora ninguém, que estão completamente vazios. Por que eles estão vazios? Qual que é o motivo? Tem algum interesse em manter eles vazios, em não utilizar eles, não dar uma função para eles? Qual que é o motivo de eles estarem vazios? Olha, a gente podia trazer alguns motivos aqui em relação a isso, mas eu acho que, como a gente falou lá no comecinho, a questão aqui em São Paulo, ela tem muito... o imóvel ela tem esse cunho também como investimento, principalmente pensando em longo prazo. A gente está falando da maior capital da América Latina. Então, por conta desse fator, já chama muita atenção. E aqui o aluguel é bem maior do que em várias outras capitais do Brasil. Agora, por que está vazio, se a gente ainda é grande capital, né? Eu também associaria um pouco ao movimento... Não sei se eu posso chamar... É mais um comportamento das pessoas de sair da grande São Paulo. E não de sair de tipo, tô indo embora, vou para outro canto, outro estado. Mas também pode acontecer, claro. Mas as pessoas estão indo para cidades satélites, estão morando em bairros mais afastados. Justamente porque, hoje você não tem a necessidade para vários tipos de trabalho. De você estar presencialmente, você tem o trabalho home office e tudo mais. E você tem também a disponibilidade em relação à parte da urbanização e transporte, de você se locomover entre cidades próximas. Então tem esse movimento que está acontecendo das pessoas saindo da cidade grande para morar mais para o interior, visando a qualidade de vida. Só que aí vem o lado econômico também. As pessoas agora elas estão colocando na balança porque cada vez mais elas estão tendo uma consciência financeira muito mais adequada, pensando mais no futuro. Não isso de uma forma larga escala, óbvio, mas aos poucos elas estão vendo que está ficando muito caro você morar dentro de um centro urbano e não compensa tanto. Então, às vezes, é mais barato você morar um pouco mais distante e tudo mais, porque você vai pagar, sei lá, menos R$1.500 no seu aluguel e você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Ah, beleza, eu fico um pouco mais longe, mas às vezes a pessoa só vai para o trabalho presencial 2 vezes na semana, ou às vezes ela vai e mesmo assim ainda compensa. Então, eu acho que tem vários movimentos que explicam essa questão, mas, sobretudo, a valorização. Então, aquela questão da bolha que a gente falou. A bolha, ela tá... Se tivéssemos que nomear aqui, a bolha, ela tá no seu ponto alto.
a qualquer momento ela estoura. E quando começar a estourar, os preços começam a cair. E aí, quem tem esses imóveis pode começar a perder dinheiro em relação a isso. Então, uma das explicações que eu daria em relação a isso seria por esses momentos. Tanto a parte da mudança de comportamento e de estilo de vida das pessoas pensando na estrutura da urbanização, quanto também nos problemas, não problemas, né, como, digamos, de mudança de lógica econômica, né, do tipo, olha, eu vou morar no interior porque eu prefiro economizar um pouco mais para pensar na minha aposentadoria, ou porque, sei lá, tipo, eu quero ter mais um filho, não quero que meu filho fique, né, exposto à violência, poluição, enfim, coisas do gênero. Ainda falando de São Paulo, né, nessa ideia de que tem muitos prédios vazios, com essa explicação que você deu, além disso, a gente tem um outro problema que a gente tem mais apartamentos, casas vazias em São Paulo do que pessoas em situação de rua, por exemplo. Sim. Qual que é a relação? Como que se explica isso? Por que tem tanta gente na rua, mesmo que tenha prédios? É um problema? Como que pode ser explicado isso? Olha, é um baita de um problema, né? É o que a gente chama de déficit habitacional, né? Quando a gente está falando sobre regiões como São Paulo, onde são muito... onde a renda aqui costuma ser maior, né? Então, como eu falei, as pessoas elas compram os imóveis para alugar, para vender, e aí você segura alguns imóveis para fazer aquilo que a gente chama de especulação. Então, vamos supor, eu comprei um imóvel na Avenida Paulista. Eu não tenho interesse de colocar à venda agora, mas eu tenho interesse talvez daqui 5 anos, porque obviamente que vai valorizar. Só que nesse meio tempo, esse meu apartamento ele está fazendo soma com vários outros apartamentos, e aí a gente tem construtores, você tem imobiliários, empresas gigantescas, que possuem muitos imóveis para valorização. Porque existe também um movimento artificial da valorização, que é aquele movimento que você segura para aumentar o preço, né? Inclusive a parte da bolha também pode também às vezes ser explicado por conta disso. E aí se você contrapor com o custo de vida daqui, cada vez mais as pessoas estão saindo, as pessoas estão segurando para valorização, e como São Paulo é um centro de muita coisa, muitas oportunidades, acaba que as pessoas acabam chegando para cá e tudo mais. E o número de imóveis vagos vem justamente por isso. Porque você tem, de um lado, pessoas que, óbvio, elas não estão segurando porque, vou esperar 1 ano e ficar sem receber aluguel. Não, mas é porque, olha, o aluguel é tanto, ou eu vou vender só por esse preço, então o meu intuito é esse. E, obviamente, que as pessoas não conseguem pagar muito caro para viver em determinados pontos aqui. Só que ao invés da gente enxergar isso com outros olhos, pensando mais do lado de uma política pública para resolver o problema de pessoas em situação de rua, a gente vê esse movimento de especulação de capital o tempo inteiro. Então São Paulo se tornou um grande investimento a céu aberto, onde as pessoas estão comprando cada vez mais imóveis, onde empresas compram prédios gigantescos, porque sabem que, ou alguma empresa vai comprar um andar inteiro e em algum momento vai vender. E aqui você tem muito problema, não sei se eu posso nem chamar de problema, porque tem muita coisa que é proposital. Você tem a parte burocrática que leva muito tempo. Então, às vezes, você observa, caramba, tem muita gente morando em situação de rua e muitos outros apartamentos que estão vazios. E aí, quando você contrasta esses dados, você fala assim, poxa, será que realmente faz sentido essa conta que a gente tem? E se, tá, beleza, o investimento ali foi daquela pessoa que comprou o imóvel, é dela, tá, tudo bem. Mas o que a gente pode fazer como sociedade em relação a isso? Porque é um problema. Uhum. Então, a quantidade de pessoas hoje em situação de rua, em São Paulo principalmente, vem aumentando muito. E isso vem também a partir de vários problemas socioeconômicos, problemas estruturais, problemas de falta de política pública no geral também. Só que, se não contornarem isso, a tendência é cada vez aumentar. Inclusive, dentro da própria São Paulo, há esse movimento especulativo, né, de fazer contornos em relação a diversas localidades aqui, a fim de valorizar ou desvalorizar. Né? Inclusive, tem regiões, por exemplo, que você faz determinados manejos para você desvalorizar os imóveis, e aí vem alguém e compra aquele imóvel desvalorizado, e aí depois aquele imóvel começa a ser valorizado. Então, acaba que, como eu falei, se torna um investimento a céu aberto. E esse é um problema que não é só de São Paulo, não. Né? São de grandes centros urbanos, né? Sim. Não só
aqui na América Latina, em qualquer lugar que você for Sim. do mundo, é um problema. Tem gente em situação de rua, às vezes com problemas crônicos maiores do que São Paulo, enfim. E aí, antes de eu te perguntar um pouco mais de questões sociais, de o que poderia ser feito, eu queria perguntar uma coisa mais voltada ainda pro aluguel. Certo. Porque eu fico pensando assim, a gente tem mais apartamentos vazios do que pessoas em situação de rua, mas o aluguel, por exemplo, é um valor que não desce, né? Ele só é reajustado a cada ano. Nesse sentido, como que essa conta fecha? Como as pessoas um dia conseguiriam pagar esses aluguéis que só crescem? E pessoas que não têm como, não têm um emprego, não têm renda e tudo mais. Tem como, assim, além de outras questões sociais que a gente pode falar um pouquinho depois? Você diz Faz sentido essa pergunta? Eu acho que faz. Deixa eu entender. Em relação a isso, você diz das pessoas no geral ou as pessoas em situação de rua pagarem esses aluguéis? Porque eu também fico pensando qual é a chance de esses números de pessoas em situação de rua só aumentar porque as pessoas não vão conseguir pagar os aluguéis que só aumentam e tudo mais. O salário, ele consegue ter um ajuste real, uma valorização real para que eu consiga pagar um aluguel? Ou esse número de pessoas vai começar a crescer mais, essas pessoas em situação de rua, porque os preços só aumentam e as pessoas não conseguem bancar esses aluguéis e tudo mais? São várias questões que acabam ficando interligadas, né? Porque quando você fala nos reajustes anuais, existe o componente imediato. Geralmente, o que leva as pessoas a saírem de suas casas? Quando acontece alguma variação na própria renda delas muito brusca. Então, vamos supor, mora uma família de 4 pessoas. E aí uma é mandada embora. A renda da família pode cair pela metade. E aí você tem esse problema que as pessoas falam, olha, agora não tem como fechar essa conta. Os reajustes, embora sejam sempre altos, eles acabam não consumindo uma parcela muito significativa a ponto de. E aí que entra essa questão da visualização da nossa renda específica, por quê? Janeiro, geralmente, todo aluguel é reajustado, né? Só que, como todo ano é reajustado, a gente acaba só se dando conta de que reajustou do último ano. Então você fala, poxa, esse ano subiu R$100. Só que no outro, subiu 150. Então já não é mais só 100, é 250. Quanto que a minha renda aumentou naquele período? Que é a questão do reajuste real que você falou. Então, a valorização do salário mínimo, do salário no geral, ele precisa ser real para compensar a inflação, que é isso que a gente fala. Então, o salário real é o quanto que eu consigo comprar com o meu salário. O salário nominal é o quanto que eu ganho, que é o valor que está lá saindo, né, e tudo mais que eu recebo no Pix, né, e tudo mais. Agora, quando a gente leva em consideração dentro de centros urbanos, que aí a gente pega um pouco daquilo que eu falei agora há pouco, como a qualidade de vida e o estilo de vida em São Paulo está ficando mais caro, você vai ter ali alguns nichos de pessoas que vão estar aqui dentro e vão continuar migrando para cá e vão modificando aquela estrutura econômica. Como assim? Hoje você tem uma quantidade muito grande de prédios, de apartamentos em São Paulo que abrigam 5, 6 pessoas. Então esse é um movimento que acontece muito, principalmente entre os jovens e tudo mais, que é a questão de você dividir com amigos e tudo mais, para poder baratear os custos. Há pouco tempo atrás, dentro dos grandes centros urbanos, não era tão comum assim, se você não tivesse uma faculdade, por exemplo, próximo. Então, esses comportamentos, eles vão moldando talvez a visualização econômica daquela região. Agora, quando a gente está falando da conta fechar no longo prazo, eu acho que o efeito que a gente vai ter daqui para frente em relação aos imóveis é que as pessoas que podem pagar vão começar a se realocar aqui dentro. E as que não podem, ou acho que vem uma situação um pouco mais delicada para continuar pagando, elas vão se rearranjar. Inclusive, eu até citei essas questões dos aplicativos de moradia. Eles estão vindo justamente como uma opção a isso. Então, você tem novos formatos, você tem empresas que estão criando apartamentos específicos para uma pessoa. Então, é o que a gente fala na economia. Toda crise traz uma criação. Então, por mais que estejam aumentando os preços e tudo mais, a economia vai arrumar alguma forma de contornar isso.
Mas ainda existe muito apartamento que vai ficar vazio, justamente pelos movimentos de especulação, visando maior capital no futuro. Entendi. Era isso que você perguntou? Acho que é. Sim, não, É nesse caminho. Nesse caminho Tá. faz bastante sentido, assim, porque é um assunto que eu sou muito leigo, e aí eu só ouço falar e eu fico tipo, mas não tô entendendo como funciona, mas faz bastante sentido. Agora voltando um pouco mais sobre políticas públicas, né, voltando mais para essas pessoas em situação de rua mesmo. É possível criar políticas públicas que poderiam ser feitas realmente para tirar essas pessoas de situação de rua, utilizando esses apartamentos ou não, e qual que é a função social da casa, né? Tem que tirar eles da rua, essas pessoas da rua, colocar dentro de uma casa, de uma moradia. Qual que é a função? Tem políticas públicas e qual que é o valor de ter uma casa, de viver tranquilo? O viver tranquilo é uma coisa bem subjetiva. Algumas pesquisas apontaram que o salário mínimo brasileiro, para poder garantir uma sobrevivência, vamos chamar assim, digna, seria de R$5.000. Né? Nosso salário mínimo é de 1.000 e pouquinho. A política pública bem eficiente, né? Eu estudo política pública focada em pobreza, né? Desenvolvimento socioeconômico. E a política eficiente, ela tem que ter um começo, um meio e um fim. O que as pessoas geralmente associam, porque fica muito mais fácil, né? E aí entram várias questões, inclusive até questões políticas, questões de longo prazo e tudo mais, o ponto de você remediar um sintoma e não a causa. Então, como você falou, hoje, se você joga esse problema de que nós temos mais apartamentos vazios do que pessoas em situação de rua, a gente poderia estar pensando aqui, tá, então bota essa galera toda dentro dos apartamentos. Não é tão simples assim, né? Porque essa seria a ideia de, por exemplo, eu preciso operar o joelho, mas eu tomei um Dorflex, sabe? Tipo, não vai me ajudar muito nesse sentido. Por quê? É preciso entender o que levou essas pessoas para estarem nessa situação, e aí existem várias motivações, e aí você tem problemas, pessoas com questões socioeconômicas, né, pessoas que perderam tudo na pandemia, pessoas que foram abandonadas pelas suas famílias, pessoas que se envolveram com questões de saúde, dependência química e por aí vai. Então você precisa resolver primeiro este problema, porque senão ela vai, se você der um teto apenas, talvez não faça muita diferença. Então, por isso que a política pública ela precisa ter um começo, meio e fim. Então, você pega uma pessoa que está numa situação de rua, você dá o abrigo, e é preciso entender o que fez com que ela chegasse ali e tratar esse problema. Porque essa pessoa ela precisa entrar aqui, ser tratada esse começo, ela vai chegar no meio, ela vai começar a se profissionalizar, ela vai começar a ter a sua renda, vai começar a ter um pouco mais de luz no final do túnel, para que ela consiga sair daquela situação. E aí entram várias situações, como eu falei, se ela tiver uma dependência química, ela precisa de um tratamento adequado de saúde para aquilo, só que ela não tem renda para pagar aquilo. Então é aí que entra o Estado nessa função. Só que hoje, a pobreza no Brasil, além dela ser uma pobreza maquiada, onde ela acaba sendo jogada para debaixo do viaduto, pro morro, para as redomas, ela é uma pobreza que ela não é tão interessante para muitas pessoas que estão desenhando as políticas públicas. Porque hoje o grande capital, a questão mais financeira, ela lida maquiando e excluindo. E é muito mais prático fazer isso do que ir lá falar, ok, nós temos um problema, então a gente tem que resolver. Não, é muito legal esse pensamento, assim, porque eu realmente às vezes pensava, nossa, tem tanto apartamento livre, por que a gente não usa de alguma forma, obriga, enfim, a ter um uso social e tudo mais, colocar pessoas lá dentro, mas não se sustenta, né, porque as pessoas, os boletos vão continuar vindo, exato, né, então as pessoas precisam ter autonomia de conseguirem viverem suas vidas e, né, e seguir. Então, é muito interessante, assim, e essa questão que você colocou de as pessoas podem pensar que as pessoas estão em situação de rua porque querem, mas a gente tem várias questões, né? A pandemia foi uma coisa bastante marcante pra gente, pra todo mundo, né? No mundo inteiro, todo mundo viveu aquilo, então é um ponto que você consegue parar pra pensar e
talvez entender um pouco o lado do outro. Tem questões climáticas agora, então, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que as pessoas perderam a casa não foi, né, porque quiseram ou porque foram pra rua. Não, a água simplesmente levou, assim, né, de um dia pro outro, as pessoas ficaram sem casa e elas não tinham mais o que fazer, né? E a quantidade de refugiado climático que a gente vai ter agora daqui pra frente é absurda. Exatamente. Então é um problema que muita gente não tá pensando. Exatamente. Então, é uma questão de vontade política, né? De querer mudar, não, a gente vai precisar olhar isso no começo, vai ser difícil, vai levar um tempo. Como funciona. Tem que se reorganizar a economia, a sociedade em si, e a gente vai caminhando. Você quer resposta bonita ou você quer resposta verdadeira? Porque assim, a resposta verdadeira acho que é o movimento, sabe? Tipo, infelizmente eu acho que a nossa sociedade, dentro do capitalismo, ela lida com o problema, ela vai criar uma solução sempre. E essa solução, ela não é tirar isso daqui para cá. É criar um outro copo. Então a gente tem soluções que se transformam em produtos, né? Então, como eu falei, essa questão de você trazer problemas econômicos como o aluguel alto, qual é a alternativa que eu posso trazer a essa bolha de aluguel alto? Alugar casa por temporada. Então eu abro um novo mercado ali. Então, esse é o movimento natural dentro da estrutura capitalista. Mas é um problema. Eu tenho uma pergunta aqui no final, não sei se agora se encaixa, porque a gente foi, né, tomando vários caminhos, né? Mas acho legal fechar, a gente voltar um pouco para o assunto de bolhas imobiliárias e tudo mais. A gente teve o exemplo da bolha imobiliária na crise de 2008 nos Estados Unidos. E é isso, quando a bolha estoura, gera uma crise, porque a economia se desarranja, né? Isso. Hoje, uma crise financeira internacional, assim, se você puder dar um exemplo e tudo mais, mas como isso afetaria a vida das pessoas, como isso impacta, piora essas questões que a gente colocou e tudo mais, até mesmo aqui no Brasil, num cenário mais global e internacional. Sim, hoje, como a gente tem, a nossa economia ela é toda interligada, né? Então, por exemplo, a comida que a gente come todos os dias, ela é produzida, vou dar um exemplo, como você falou, tentar puxar um pouco mais para a atualidade, com boa parte, não todos, né, claro, com fertilizantes que vinham da Ucrânia. Quando rolou toda aquela eclosão do conflito entre Ucrânia e Rússia, fechou fronteira e tudo mais, pararam de comprar. E aí você imagina só, eles tiveram que comprar fertilizante de outros fornecedores que era bem mais caro. Naturalmente, se fica mais caro para importar o fertilizante de fora, e aí fertilizante, você tem, pro alface, como eu sou de economia, se eu errar algum produto aqui não tem problema, né? Milho, soja, que vai compor para se tornar ração de boi, galinha, porco. Então, se você aumenta o custo de manter esses animais para poder se tornar depois alimento, você aumenta o preço daquele alimento. Mais uma coisa, gasolina. Então, toda a questão do Oriente Médio que está acontecendo, são grandes produtores de petróleo. Se você tem alguma coisa que vai impactar aquilo, anota isso aí, hein? Na hora que impactou, pronto. Isso vai aumentar o preço do barril do petróleo. Naturalmente, o que a gente precisa para petróleo? Quase tudo. Quase tudo. Então, o frete. Hoje a gente precisa de tudo. Para a gente chegar na nossa casa lá, sua comprinha, sua blusinha que você compra, para chegar na sua casa precisa do frete. Então, aquilo vai subir também. O tomate no mercado, mesma história. Então, toda vez que você tem qualquer tipo de problema econômico fora, essa interligação, essa dependência que a gente tem na nossa economia, ela vai surgir como um problema. Outros fatores também, que aí também se tornam em relação à importação, é o ponto do dólar, né? Então, se você está importando alguma coisa em dólar e o dólar sobe, vai ficar mais caro. É só a gente pensar nas lógicas de coisas que, por exemplo, as pessoas gostam de comprar que são produzidas fora, né? Então, um chocolate ou um tipo de, enfim, eletrônico. Então, se ficou mais caro, o seu PC Gamer vai ficar mais caro. Não tem como, né? E aí, toda essa questão, ela vai acabar impactando na inflação interna. E aí, o que acontece? Quando a inflação ela começa a subir, o que o Banco Central faz para tentar conter, né? Aumenta a taxa de juros. E aí gera aquilo que a gente estava conversando do estourar de algumas bolhas.
Por quê? Aumenta a taxa de juros, as pessoas deixam de comprar, os preços tendem a cair. Preço tanto de imóvel, preço de coisas no mercado. Então, justamente isso. Você aumenta a taxa de juros para tentar baixar o preço das coisas. E aí você tem todo esse mecanismo que afeta a gente. E aí, quando a gente fala da inflação dos alimentos, principalmente, que é quando você tem o maior baque no nosso bolso. Porque a gente precisa se alimentar todo dia, né? 3 vezes no mínimo. E aí você pensa em todos esses que eu falei, o exemplo lá do fertilizante, do tomate, do frete, tu pensa tudo isso jogando pra gente. Então o dinheiro que a gente tem, o nosso salário, digamos que o nosso salário daria pra comprar, sei lá, 50 quilos de carne. Agora ele vai dar pra 45. Então esse é o impacto, geralmente, de quando você tem uma crise, nesse sentido. Aí pode rolar problemas bem maiores. Porque se, por exemplo, lembra que eu falei o fertilizante ficou mais caro. E aí você tem uma, sei lá, você trabalha numa, eu ia falar fábrica de frango, olha só. Como é que fala lugar de frango? Não sei. Não é frigorífico não, né? Não. Mas enfim, granja. Granja, falou aqui no ponto, ó, granja. Se você trabalha numa granja, o frango vai ficar mais caro. Uhum. E aí pode ser que talvez os Estados Unidos falem assim, eita, não vou comprar mais do Lucas. Eu vou comprar do Thiago. E aí o que acontece contigo? Pau! É desempregado. Uhum. E aí você gera uma crise muito maior. Então os efeitos geralmente na economia acontecem dessa forma. Primeiro o impacto é a inflação, que você vai sentir no bolso. Só que quando você joga esses problemas econômicos na economia e vai soltando assim, semeando tudo, em alguns reflete como baixa de faturamento das empresas, e aí as empresas precisam demitir, e aí vai acontecendo toda essa maluquice aí. Legal. Deu uma volta, né, cara? Mas é legal, acho que a gente fechou bem. Acho que fechar mostrando como as coisas são muito conectadas, né? Então, Sim. por que a gente estava falando da bolha, da crise dos Estados Unidos, né? Porque... Desculpa, eu te cortar, tá? Inclusive. Não, inclusive, esse ponto que você falou aí, está tudo interligado, eu lembrei aqui agora. Inclusive, hoje, a China ela tem um projeto de gerar de cortar a sua dependência com outras economias. Então, eles estão produzindo arroz, tudo que eles importam, eles estão tentando criar, inclusive estão contratando brasileiros, pessoas de outras partes do mundo, para poder diminuir a sua dependência de outros países, para evitar isso. Porque hoje no Brasil, eu costumo até brincar com a galera na rede social, que nós somos um grande fazendão com Wi-Fi. Porque a gente produz apenas isso, a gente produz produtos primários e uma coisa ali ou outra, uma fabriquinha que vem pra cá e a gente manda algumas coisinhas pra lá. Então, qualquer problema que a gente tem internacionalmente, a gente é afetado. A China não. A China ela já tá se preparando para quebrar isso. Então, quando você tem um país que ela tem a base ali, nem que seja dos alimentos, você diminui um pouco esse impacto, principalmente na renda das famílias, porque boa parte dos nossos gastos vai com a alimentação. Entendi. Não, acho que é legal mesmo esse entendimento de que as coisas são muito conectadas, né? Eu acho que é um pensamento legal de se ter, assim, né? Por isso, por que a gente estava falando da crise dos Estados Unidos, Sim. Qual que é o impacto aqui, né? Então, acho que isso é muito interessante. Bom, Presley, a gente está chegando no final da nossa conversa, uma conversa super agradável, muito obrigado. E aí, para a gente finalizar, você falou um pouco sobre seu trabalho com políticas públicas, né? Eu quero saber como que é esse seu trabalho, como que você chegou na economia, a sua escolha, até vestibular, chegar no mestrado. Como que foi essa sua carreira, essa construção, essa criação do Presley economista? Olha, a minha história, eu queria muito chegar a falar com você assim, olha, eu acordei um dia e falei, eu quero ser economista. Mas nunca foi, não foi. Tal qual muitos de vocês podem estar assistindo também, eu nunca senti que eu tinha um dom pra uma coisa. Igual tem gente que acorda falando, eu quero ser bombeiro, quero ser advogado, quero ser médico. Eu não tinha nada disso. E na época do vestibular, que é um momento muito tenso, onde a gente fica com muita pressão sobre o que escolher, pra qual área ir e tudo mais, óbvio que eu também me encontrei nessa situação, e aí eu comecei a procurar áreas que eu me interessava. E aí eu sempre gostei muito da parte histórica, da parte de matemática, e vi que isso tinha em economia. O começo foi um pouco perdido, sabe? Confesso, eu cheguei lá e falei assim, gente, economia, o que é isso? Eu pensei que eu ia pra faculdade aprender a economizar papel higiênico, sabe? E no final das contas eu aprendi que não tinha nada a ver com isso. E aí ao longo do curso eu fui me encontrando. E da metade pro final do curso eu fui me apaixonando pela área que eu estudo hoje, que é desenvolvimento econômico, né? Então no mestrado eu afunilei a minha pesquisa focado em
em estudar os impactos de políticas públicas. No meu caso, eu estudei o programa Bolsa Família, e os impactos do programa Bolsa Família na distribuição de renda, na desigualdade econômica e na redução da pobreza também. E foi nesse período que eu comecei a me encontrar como economista, de fato, né? Porque até então eu não via como um retorno. Eu não conseguia entender qual era o retorno que eu queria dar para a sociedade. Eu falei, cara, eu quero estudar com isso, né? E aí, depois disso, fiz o meu mestrado, terminei, dei aula em faculdade, só que eu comecei a observar que eu conseguia fazer um pouco mais. Eu falei, olha, eu preciso tirar a minha pesquisa, eu preciso tirar esse economês da academia, de dentro da faculdade, e levar para frente. E foi aí que eu comecei a trabalhar com a internet, né? Então hoje eu fico muito feliz porque eu recebo pessoas que falam, caramba, eu aprendi economia, estou conseguindo entender o que você está falando e vou fazer economia e você é minha inspiração. E eu fico muito feliz de receber isso, porque geralmente a gente fica muito assustado com a economia como um todo, né? A gente falou aqui de vários temas e tudo mais, coisas bem complexas. Só que a economia é algo tão simples, porque a gente lida com a economia o tempo inteiro. Então eu comecei a trabalhar com a internet focado justamente nisso, em tentar trazer isso de uma forma mais simples, mais popular, para que aquela pessoa que não entende nada de economia consiga entender e principalmente aplicar na vida dela. Porque se a gente aprender um pouquinho mais de economia, um pouquinho mais de finanças, a gente consegue ter melhor qualidade de vida. Eu acho que no final das contas a gente está nessa, né, de tentar cada vez melhorar a qualidade de vida nossa e de quem a gente ama também, né? E eu agradeço muito isso, porque a ideia de falar sobre bolha imobiliária foi porque eu, idealizando, né, o material, pensei, cara, não faço não faço ideia do que significa, quero muito entender sobre isso. Então essa ideia de ir pra internet e de desmistificar e trazer pra uma coisa mais palatável, entendível, é muito legal. Eu agradeço muito por isso. Obrigado. Bom, Presley, a gente tá terminando a nossa conversa. Muito obrigado por aceitar o convite. Se você quiser se despedir, falar mais alguma coisa pro nosso público, por favor. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar aqui sobre esse tema super interessante, chamado bolha imobiliária, mas com calma, a gente vai conseguindo entender um pouquinho. Quero desejar tudo de bom para todos que estão assistindo também, bons estudos. Eu sei que é chato, eu sei que vocês estão aí, não aguento mais, mas vai valer a pena, conta comigo aí. E queria deixar minhas redes sociais também, caso ficou alguma dúvida, pode me procurar, fala assim, bate lá na porta lá da rede social e fala assim, ei meu filho, me ajuda aqui com essa informação e eu vou estar ajudando vocês também para falar um pouco tanto sobre, enfim, o tema que vocês quiserem. Quiser perguntar, eu tô obrigado pro namorado, vai lá que eu também ajudo. E é isso, muito obrigado e conte comigo para próximas. Obrigado, muito obrigado, Presley. Gente, esse foi o Resenha. A gente falou um pouquinho sobre bolhas imobiliárias, né? Eu quero agradecer imensamente a presença do Presley, né? É uma coisa que a gente já vem discutindo, conversando já tem um tempo, né? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Não deixem de verificar o Articulação, que foi o Presley que escreveu, né? Então, hoje é esse fechamento, né? Essa conversa pra gente fechar desde a produção do Articulação, né? Discorrer sobre o assunto e a gente fechar agora nessa conversa super legal, né? E não esqueçam de conferir o Resenha de Ciências da Natureza, que vai falar sobre divulgação científica. É isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê no próximo Resenha. Um beijinho e tchau, tchau.